E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando o que a gente falou no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha aqui. Agora eu nunca lembro se é aqui ou se é aqui, mas você sabe o que eu tô falando. Será que sou eu que tô bem? Aperta um desses botões para ver o vídeo anterior. E eu até tinha separado outras coisas para falar nesse vídeo aqui, mas aconteceu algo nessa semana que a gente precisa falar sobre, tá? Um influenciador digital fez alguns comentários sobre gênero e associando gênero à cor de pele, né, à raça, que a gente precisa falar sobre. Eu não vou falar o nome do influenciador, porque aqui a gente não dá palco para esse tipo de representatividade. Não vou falar o nome dessa pessoa, mas essa pessoa falou o seguinte através do Twitter, do X/Twitter. Ele falou que a arte drag consolida uma visão caricata e ridícula das mulheres. Essa apropriação é socialmente aceita porque, em essência, são homens celebrando a liberdade masculina em primeiro lugar. É o patriarcado de glitter. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. E daí, eu não sei se essa pessoa, até onde eu sei, é um cientista social, se eu não posso estar enganado, mas como que uma pessoa fala isso? É uma visão tão ridícula da realidade, porque, primeiro de tudo, fazer drag, né, para quem não sabe, drag, a arte drag é você performar, ter uma persona, né? Você ter ali um personagem. É você se fantasiar para você ali fazer uma comédia. E essa fantasia pode representar uma figura masculina, pode representar uma figura feminina, pode representar uma figura andrógena. Então, fazer drag, embora a gente conheça mais drag queens, né, uma pessoa que está ali com uma personagem feminina, não é exclusivo de uma personagem feminina. O que acontece? A gente tem também drag kings, que são personagens masculinas. Tá? Então, a gente não está falando de uma apropriação das mulheres. Não é uma caricatura da mulher. É uma caricatura da cultura. Vou dar um exemplo. Quando a nossa cultura fala que a mulher tem que ter peito, a mulher tem que ter bunda e etc. E isso está representado tanto na nossa imaginação, porque se eu falar para vocês, imagina uma mulher, imagina um homem, vocês vão pensar quem tem peito e quem não tem. Assim como vocês vão pensar quem tem barba e quem não tem. Mas, agora, quando a gente começa a ver o que a gente está vendo hoje na cultura, de que as pessoas estão usando anabolizantes e hormônios, etc. E os homens começaram a ter mais peito, e daí esses homens são ridicularizados por causa disso, ou inclusive homens que nascem com condições genéticas onde o peito cresce mais, e a gente começa a ver que eles são ridicularizados por causa disso, a gente vê que quando foge ali das regras sociais do que é feminino e do que é masculino, né? Um homem com mais peito ou uma mulher sem peito, o que a gente está vendo aqui? Uma performance, né? Uma mulher que não tem tanto peito, será que ela é mulher o suficiente? Tanto que vocês podem ver que em mulheres que sofrem câncer de mama e precisam tirar o peito, a sensação delas é que está tirando a mulher que elas são. Por quê? Porque no nosso imaginário, na nossa cultura, as regras da nossa cultura falam que mulher tem que ter peito. E agora, os homens que têm peito, por N motivo, seja por alguma condição biológica, ou seja porque estão usando anabolizantes, etc., e o peito acaba crescendo, o que acontece? Eles são ridicularizados por causa disso. Então, vocês conseguem perceber que gênero é uma performance? O jeito como o seu corpo tá te falando sobre o seu gênero, de alguma forma. Porque tá falando a sua expressão de gênero. E a nossa cultura, avalia a expressão, ou avalia o seu gênero através da sua expressão. Então uma pessoa ali mais masculinizada pode se passar como homem. Assim como uma pessoa mais feminilizada, feminina, pode se passar como uma mulher.
acredito eu que você já sofreu um engano ali vendo uma pessoa extremamente feminina e achando que é mulher, mas na verdade não é. Ou você vendo uma pessoa mais masculina e daí você considera... Inclusive aconteceu essa semana não, já é um pouquinho antigo, mas não lembro, é que eu vi esse vídeo já essa semana. De uma mulher que tá no banheiro, acho que se limpando porque se machucou, alguma coisa assim. E vem uma senhora e fala assim, viu, esse daqui é o banheiro feminino. E ela fala, eu sei, mas eu sou uma mulher. Ela, ai, desculpa, e etc. Então, só porque essa mulher que estava se limpando tem características mais masculinas, não quer dizer que ela é homem por causa disso. Então, a gente acaba avaliando muito o gênero pela performance, tá? E daí, veio a Dakota Monteiro, maravilhosa, e veio corrigir esse influenciador, falando que nem toda drag é caricata, porque quando a gente pensa em drag, a gente pensa em muita maquiagem, em muito peito, em muita bunda, em muito glitter, etc. E nem toda drag é caricata. E não são apenas homens que se montam, mulheres se montam também. Inclusive, elas se montam de figuras femininas, ou de figuras masculinas, que são as drag kings, tá? Ou de figuras andrógenas, tá? Então, a arte drag não é exclusiva de homens que se vestem de mulheres, tá? Para ridicularizar. Inclusive, quando a gente pensa na cultura drag, a gente tem que entender que quando uma pessoa ali se monta com muita maquiagem, com muita bunda, com muito peito, o que isso quer dizer da nossa sociedade? Eu não sei se vocês já viram, mas tem muitas mulheres que às 8 da manhã estão totalmente maquiadas. Tipo, totalmente maquiadas, indo para o trabalho. 8, 7, 6 horas da manhã. E daí a pergunta que eu faço é, precisa de tanta maquiagem? E uma pergunta que talvez a gente deva se fazer é, precisa de maquiagem? Por que precisa de maquiagem? E daí, outra pergunta que eu faço é, homens podem usar maquiagem? Talvez a resposta hoje seja sim, mas antigamente não. Então você consegue perceber que a nossa cultura, a forma como ela é feita, será que simplesmente a forma como a gente entende ser homem e ser mulher já não é ridículo o suficiente? Então a arte drag vem para mostrar pra gente isso, viu? Essa figura aqui que você tem na sua imaginação do que é ser homem e do que é ser mulher, será que isso já não é uma caricatura suficiente? Será que a nossa sociedade já não é caricata o suficiente? Gênero, a gente tem que entender que gênero é performance. Quando, como eu dei o exemplo dessa mulher que sai totalmente maquiada às 7 da manhã para ir para o trabalho, será que é ela que está ali ou ela é uma persona? É um personagem? Vocês já viram aquela cena da Annalise Keating em How to Get Away with Murder? Que ela começa a tirar a maquiagem e dela tira a peruca. É uma cena maravilhosa. E daí a gente percebe que ela está se desmontando. E quando ela se desmonta, ela vira outra pessoa. Será que as pessoas que a gente conhece, que a gente vê na rua, são elas mesmas? Ou ela está performando alguma coisa? Sabe a visão de businessman, de homem de negócio, que ele está todo engravatado atrás de uma mesa, computador e analisando não sei o que, e trabalhando. Será que
essa imagem, essa figura poderosa, potente, etc., é quem chega na casa dele e quando ele tira toda essa armadura do terno, do sapato e etc., será que ele continua sendo ele? Porque existem muitos homens que na empresa estão engravatados, etc., mas chegam em casa e querem usar sutiã, querem usar vestido. E daí a nossa pergunta é, será que essa imagem que a gente vê é a pessoa de verdade ou é uma caricatura? Ou é um símbolo de poder? Porque uma coisa que a gente vê muito são, nos churrascos de família, por exemplo, os tios, os pais, os avós, falando que não vão no urologista porque não querem levar uma dedada. Não, porque eu tenho que estar aqui comprovando a minha masculinidade e eu não posso fazer um exame médico porque eu sou homem o suficiente. Sendo que muitos desses gostam de procurar pessoas trans na rua para serem penetrados. Mas no médico não pode. Na frente da família não pode falar que não, eu vou no médico, eu vou levar uma dedada. Mas no sigilo pode. E daí vocês entendem que é tudo performance. Tá performando uma masculinidade que no sigilo, no particular dele, não acontece. Inclusive muitos homens cisgênero, heterossexuais. Cisgênero é que ele se identifica com o gênero que foi dado ao nascimento. E hétero, ele se identifica como uma pessoa que gosta de uma pessoa de outro gênero. Será que um homem cis e hétero, muitos deles não estão lavando a bunda? Não sei se vocês sabem. Muitas mulheres têm que trocar todo dia a roupa de cama porque o homem não lava a própria bunda e acaba espalhando sujeira ali na roupa de cama, no pijama e etc. E por que ele não lava a bunda? Porque ele não pode tocar na própria bunda, porque homem que é homem não toca na bunda. E daí você coloca a sua saúde em risco, a saúde das outras pessoas em risco, porque por causa de uma visão extremamente minúscula do que é ser homem. E daí a gente pode jogar isso para as mulheres também. No sentido de, eu tenho que ter peitão, eu tenho que ter bundona, eu tenho que ter lábio grande, eu não posso ter barba, então eu tenho que fazer o buço, eu tenho que me depilar completamente. Gente, Rita Von Hunt tem um vídeo maravilhoso que ela fala, gente, todo mamífero tem pelo. O ser humano tem pelo. E por que a gente obriga mulheres a tirarem o próprio pelo? Porque mulher não pode ter pelo, porque ter pelo é uma característica masculina. E daí, vocês entendem que quando a gente vai lá e se depila, ou vai lá e fala que sou machão, etc., isso é caricato. Isso, na verdade, é ridículo. Mas o problema realmente é a arte drag? Ou o problema que a gente está precisando conversar é sobre gênero? E sobre como na sociedade a gente performa gênero. E esse mesmo influenciador, em um outro vídeo no Instagram dele, ele fala que a teoria de que gênero é performance e identidade é uma visão idiota, porque ela ignora a materialidade da vida. E ele até dá um exemplo, falando assim, ele pega uma garrafa e ele fala assim, essa daqui é uma garrafa, só que ela pode performar ser um copo? Meio que falando, essa garrafa, mesmo que ela tente ser um copo, ela não vai conseguir. E daí ele fala que isso foge da materialidade da vida. Só que eu consigo rebater esse argumento com facilidade. Primeiro de tudo, o que é um copo? Vamos para a definição do dicionário? Copo é um vaso geralmente cilíndrico que é feito para beber líquidos. Tá, ok. Agora, um copo, muito que bem. Levemente cilíndrico. Ok, perfeito. Temos outro copo aqui. Esse daqui é realmente cilíndrico. Esse daqui tem um ângulo diferente, mas qual que é um copo verdadeiro? Esse daqui, por ser mais cilíndrico, é o copo verdadeiro e esse daqui é um copo falso? Ou os dois são copos? Porque se eu pegar uma garrafa e cortar ela no meio, nós temos um vaso cilíndrico.
Eu não posso colocar um líquido aqui dentro e beber? Então vocês conseguem ver que uma garrafa assim consegue performar um copo? É só a gente alterar um pouquinho a garrafa. Então sim, uma garrafa consegue performar um copo. Ai não, mas copo é só esse daqui, porque esse é o copo verdadeiro. Ah tá, e esse daqui é o que então? Ah não, esse daqui é mais cilíndrico, esse daqui é o copo verdadeiro. Então esse daqui é o quê? Então isso daqui não é copo? Porque isso daqui é um copo. E esse daqui não é copo também? Embora ele seja mais oval? Então, te mostrei aqui 3 copos de vidro, que são copos. E te mostrei aqui um copo de plástico. Ai, Gigi, mas isso daqui era uma garrafa. Mas não consegue. Isso daqui não é um copo? Não consegue funcionar como um copo? Então, quando a gente pega e fala que uma mulher trans não é mulher ou que um homem trans não é homem porque eles nasceram biologicamente com outros corpos, a gente está esquecendo que quando a gente fala de aspectos biológicos, a gente não está falando de gênero. Claro que a nossa sociedade dá a classificação quando a gente nasce, mas esse é o gênero dado ao nascimento. Só que daí a gente está esquecendo que existe identidade de gênero e que existe expressão de gênero. Vou dar um exemplo. Eu posso estar muito bem aqui com características masculinas. Barba, eu sou careca. Mas e se eu não tivesse com barba, tivesse com uma peruca totalmente maquiada e etc? Eu não estaria performando aqui uma feminilidade? E eu não estaria passando talvez para você como uma mulher? Então, vocês conseguem entender? Uma imagem de uma inteligência artificial não é uma pessoa de verdade, mas você acredita que é. Então, vocês entendem que gênero é performance. É performático, tá? Então, quando esse influenciador fala que isso tudo como é que foi a frase dele? É idiota, pois ignora a materialidade da vida. Na verdade, é ele que está esquecendo da materialidade da vida. Porque ele só foca em genital. Ele não está focando nas características que aquela pessoa se apresenta na sua frente. E daí, esse influenciador continuou falando que drag queen é blackface, só que com mulher. Blackface, para quem não sabe, até peguei a definição de um artigo científico. Vou colocar o artigo científico nos comentários. Blackface é a prática que veio lá dos Estados Unidos em 1840, segundo esse artigo, tá? E consistia na caricaturação, fazer uma caricatura de atores brancos para interpretar personagens negros. É algo estereotipado, é uma caricatura. E daí, a drag queen, algumas vezes ela é caricata? Sim, mas ela não é caricata da mulher. Ela é caricata da cultura. Existem diversas formas de ser mulher. Mas por que mulher sempre tem que ser peituda, com cabelão, com muito maquiada, cheia de brilho? Não dá para ser mulher de outras formas? Por quê? Se mulher não tiver peito, não é mulher. Ou será que é mulher? Será que se a mulher tiver sem maquiagem, ela é vista como uma mulher? Será que se a mulher tiver careca, ela é vista como mulher? Então será que a gente está ridicularizando a mulher? Ou a gente está ridicularizando esse sistema que faz a gente ver? Tanto que a gente pode pegar drag kings também. Homem é só aquele que usa terno e fala grosso e tem barba? Vocês estão vendo que a drag ridiculariza essa cultura? E não a mulher ou o homem, mas a cultura. Enquanto blackface está ridicularizando o seu tom de pele. Eu acho que a gente tem que começar a pensar melhor e às vezes não querer comparar uma coisa que é de um aspecto, como por exemplo tom de pele, cor de pele, raça e etc, em um outro. Porque está faltando entendimento. Está faltando muito entendimento. Quando a gente pensa sobre, mas a garrafa nunca vai ser um copo? Sim, consegue ser um copo. Mas é um copo diferente. Mas todos os copos são diferentes.
Você vê todas as mulheres iguais? Idênticas? Sério mesmo? Não podem existir? Copos diferentes? Jeitos de ser diferentes? E cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua especificidade. E isso é bonito de uma cultura diversa. E além disso, quando você fala que isso daqui não é um copo, sendo que dá pra ser. Sabe o que você está falando também? Que isso daqui não deveria existir. Só deveria existir esses tipos de copo aqui. Esse daqui não. E sabe o que você está fazendo? Tentando destruir esse copo da existência ali na nossa sociedade. E isso é algo que a gente deveria proibir. Mas, algo a fazer vocês pensarem ali sobre performance e gênero, só para mostrar para vocês que, embora a nossa sociedade fala que ser homem é isso, ser homem é aquilo, etc., e a gente até pode encontrar a pessoa na rua, a gente pode ter um melhor amigo, só que na vida privada dele, no quarto dele, ele pode ser uma pessoa totalmente diferente. E muitas pessoas sofrem por causa disso, porque aquele homem, mesmo sendo hétero, cis, ele não queria estar ali, vestindo terno, tá todo tendo que fazer. Homens no exército, até onde eu sei, não podem usar barba, então tem que tirar a barba todo dia, mas eles poderiam deixar ali a barba. Então, as pessoas sofrem por ter que se enquadrar numa caixinha. Não, porque para ser homem eu não posso ter cabelo comprido, eu tenho que deixar o pelo, eu tenho que não sei o que, e etc. Então, vocês percebem como tudo isso, como as pessoas sofrem por ter que estar em um aspecto, por ter que estar em uma caixinha? E é sobre isso que a drag também fala, e pessoas trans também falam. Que, eu sofro para tentar estar nessa caixinha. Inclusive pessoas cis também. Muitas delas sofrem para estar numa caixinha. Não, porque eu tenho que gostar de futebol, porque eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu tenho que me depilar, porque eu tenho que passar por um procedimento estético, porque eu tenho que... Gênero, basicamente, é ter que fazer alguma coisa para estar naquela caixinha. E a drag tá mostrando pra gente que, sabe essa caixinha aqui? Dane-se ela. Essa caixinha não deveria existir. E eu acho que é algo que a gente deveria pensar sobre.